Olá, amigos do canal Moedas Antigas Brasil. Nos últimos meses eu tenho feito vários vídeos mostrando individualmente variantes do real. Então tive a ideia agora de fazer um vídeo aglutinando todas essas variantes para simplificar para vocês e para quem mais quiser se enveredar por esse estudo. E as moedas variantes são muito interessantes. Eu considero as variantes muito mais interessantes do que as moedas anômalas. Então vamos rapidamente, antes de começar a mostrar, conceituar as diferenças. Uma moeda variante ocorre quando, num dado ano, a Casa da Moeda faz uma alteração no cunho, proposital, uma pequena alteração no cunho. E se isso é feito de tal maneira que, naquele ano, aquela moeda é cunhada com o cunho antes e depois da alteração, então você tem duas moedas do mesmo ano e do mesmo tipo. E aí você as chama de variantes. Isso é muito diferente de moedas anômalas. Moedas anômalas são aquelas em que são produzidas com um erro de fabricação. E também são diferentes das moedas com erro. Então, variante é uma alteração proposital de uma moeda, sem que ela se torne outro tipo, outra peça, uma pequena alteração. Anômala é a moeda que tem um defeito de fabricação. E erro é a moeda em que, durante o seu processo produtivo, foi cometido um erro humano, mas não um erro industrial. Por exemplo, a moeda de R$1000 de 1922, famosíssima, em que houve um erro. Brasil foi grafado BB em vez de BR. Isso foi um erro. Não houve uma falha industrial. Da mesma forma, a famosa 50 centavos sem o zero foi um erro humano. Alguém colocou o cunho da moeda de 5 centavos para bater discos de 50 centavos. Mas o processo industrial foi correto. A moeda não tem anomalia, ela foi produzida daquela maneira com erro. Tá? Então, não estou nesse vídeo falando de erros, não estou nesse vídeo falando de anomalias, de defeitos de fabricação. Eu estou falando de moedas com alterações num certo ano, de tal maneira que você tenha duas moedas diferentes do mesmo ano, do mesmo tipo. Isso são variantes. Eu mostrando agora vai ficar muito mais claro para vocês. Então a ideia é que este vídeo seja um manual para vocês que querem começar a colecionar as variantes do real. Talvez a única, um pouco mais difícil realmente, um real 1998 com canaleta, vou mostrar para vocês também. Então é isso. Vamos lá e faça um bom proveito do seu manual de moedas variantes do real. Vamos lá. Então vou mostrar para vocês basicamente todas as variantes de moedas do real que eu considero significativas. Primeiro, uma observação. Em algumas moedas da primeira família do real, por exemplo, aqui a moeda de 10 centavos de 1994, você encontra artigos na internet dizendo que há uma variante e a única variação é o tamanho dos algarismos da era aqui do ano. Mas isso são diferenças muito pequenas, tá? Há um ligeiro deslocamento, talvez de 0,1 ou 0,2 milímetro, também na vertical, da localização da era. De resto, a moeda é totalmente idêntica, então eu considero essas variantes de moeda de 94 praticamente insignificantes, eu sequer as coleciono. Tá? Agora, essas outras moedas, todas elas eu acho significativas e muito interessantes. Em todos esses casos aqui, houve alterações de cunho nas moedas, e isso foi feito de tal maneira que no ano da mudança acabou tendo duas diferentes. Houve outras mudanças que aconteceram. De 2002 para 2003, todas as moedas da segunda família do real sofreram alterações. Só que a alteração foi feita de um ano para outro. Então você pega a moeda de 2002 e a moeda do mesmo valor de 2003 e percebe que os anversos são diferentes. Mas não há uma intersecção. Você não tem a 2003 com cunho antigo, por exemplo. Então não há variantes. A alteração foi feita de um ano para outro. Em outros casos, a alteração foi feita no meio do ano. Então vamos lá.
Vamos por ordem aqui, em vez de ordem cronológica, vamos por ordem de valor de face. Não há variantes das moedas de 1 centavo da segunda família. Nas moedas de 5 centavos, eu vou mostrar sempre as duas de cada par. A moeda comum e a variante. Muitas vezes a variante passa a ser comum no ano seguinte, ok? Então aqui estamos vendo duas moedas de 5 centavos de 2007. Em 2007, vejam, o cunho de anverso foi alterado. Tá? Vou tentar deixar próximo, obter um bom foco. A olho nu, se você não prestar atenção, você não percebe as diferenças. Mas há diferenças. O triângulo de uma alcança mais em cima que da outra, o tamanho da palavra Brasil é diferente, há pequenas alterações no busto de Tiradentes e por aí vai. Então, vamos lá. Em 2007, há duas moedas de 5 centavos. Isso que importa para você. Os detalhes, aí você mesmo fazendo pesquisa, você percebe. Como que você tem certeza? Ora, se a alteração foi em 2007, você pode, por exemplo, pegar uma moeda de 2006 e uma de 2008, porque você vai ter certeza que 2006 é cunho antigo e 2008 é cunho novo. Compare as diferenças das duas. Ou seja, você precisa ter duas moedas de 2007, uma igual à de 2006 e outra igual à de 2008. O mesmo raciocínio para todas essas outras aqui. Ok? Então, em 2019, houve um outro tipo de variante. Pela primeira vez, a Casa da Moeda encomendou, fez uma licitação internacional, e aí foram cunhadas moedas de 5 e de 50 centavos por uma Casa da Moeda dos Países Baixos. Essas moedas são chamadas aqui, conhecidas como holandesas. Então, essas moedas de 5 centavos, que foram cunhadas nos Países Baixos, têm uma letra A. Repare, embaixo e à esquerda da era do ano, uma letra A. Uma tem, a outra não tem. É uma letra monetária. E isso também é considerado variante. Uma tem a letra monetária, a outra não tem. O resto da moeda é completamente igual. Então não é considerado um outro tipo, uma outra moeda. É considerado uma variante. E é proposital. Da mesma forma que as moedas de 2005 foram alteradas, em 2007, as de 10 centavos foram alteradas em 2008. Novamente no cunho de anverso, popularmente chamado de cara. Há várias características, vários detalhezinhos, mas você pode perceber nesse sol que fica atrás do desenho de Dom Pedro erguendo a espada e proclamando a independência. Reparem que um sol é liso, o outro sol é rugoso. Essa foi a principal alteração e a mais fácil de identificar. Na maioria dessas variantes, houve várias alterações no cunho. Então, eu estou realçando para vocês aqui a característica que torna mais fácil perceber a diferença entre as duas. Fazer a diferenciação. E não todos os mínimos detalhes. Cada um com sua lupa vai encontrar outros detalhes que são menos fáceis de observar, tá bom? E aí, novamente, houve uma alteração na moeda de 10 centavos em 2017. As duas são de 2017. Vejam. Os desenhos foram refeitos, há algumas diferenças. Colocando nessa posição, tem um pontinho no canto inferior direito, que numa moeda é um pontinho, na outra moeda é uma estrelinha, mas é muito pequeno. O mais fácil de perceber, de diferenciar essas duas moedas de 2017 de 10 centavos é na espada que Dom Pedro ergue.
Em uma moeda, a espada está em alto relevo. Em outra moeda, o contorno da espada está em baixo relevo. Tá? Falando parece difícil, mas quando você pega as duas e compara na lupa, é bem fácil perceber a diferença. Então vamos lá. 10 centavos, existem duas diferentes em 2008, duas diferentes em 2017. Em 2004, houve uma alteração na moeda de 25 centavos. Essa foi uma alteração um pouco mais restrita. Em vez de ser redesenhado todo o cunho, foi redesenhada praticamente só a barba. E mais outros detalhezinhos que não vêm nem ao caso. O mais fácil de diferenciar essa variante de 25 centavos de 2004 é a barba daqui de Deodoro. Ok? Uma moeda tem a barba cheia de risquinhos verticais. A outra moeda tem a barba com mechas, são mais visíveis. Ok? Em 2018 foi feita nova alteração. Nesse caso, o cunho foi completamente redesenhado, mas a intenção era fazer um desenho mais parecido possível. Então, se você não prestar atenção, você acha que é o mesmo desenho, a mesma gravura. Mas não, está cheio de diferenças entre as duas. Várias diferenças. E analisando aqui, eu cheguei à conclusão que a maneira mais fácil de diferenciá-las é através da estrela de baixo. Através da estrela de baixo. Ok? Em uma moeda, a estrela aponta para cima, a ponta dela. Na outra moeda, essa quinta estrela, que é debaixo do Cruzeiro do Sul, aponta para a esquerda. É mais fácil de perceber porque em uma moeda, a estrela de baixo aponta para a mesma direção das outras. Na outra moeda, a estrela aponta para cima e não para a esquerda. Então, você tem duas moedas diferentes de 25 centavos em 2018. Duas. O que aconteceu foi que, por algum motivo, a Casa da Moeda reaproveitou cunhos em 2020. Então, a variante de 2018 se repete em 2020. Essa foi uma descoberta minha. Não vi isso em lugar algum. Eu percebi quando consegui as primeiras moedas de 25 centavos em 2020. Como a variante existe em 2018 e existe em 2020, é bem provável que exista em 2019, mas eu não achei nenhuma ainda, não tenho certeza. E 50 centavos? 50 centavos tem uma das variantes mais interessantes. Por quê? Vejam, aqui duas moedas de 50 centavos de 2008. O cunho de anverso, a cara da moeda de 50 centavos, foi alterada entre 2013 e 2005. A moeda não foi cunhada em 2004. Reparem que a cabeça aqui do Barão do Rio Branco é menor em uma que na outra. Perceba que tem essas listras, essas faixas atrás do busto. Quando você pega aqui embaixo, em uma saem do busto 5 faixas, na outra saem 6. Mas na verdade é mais fácil perceber pelo tamanho da cabeça. É bem menor uma que na outra, é visível. Ora, nesse caso, nessa alteração entre 2003 e 2005, não houve variante, porque o anverso de 2003 é um, o anverso de 2005 é outro. Não há variante. Mas, por algum motivo, vários anos depois, em 2008, a Casa da Moeda reaproveitou cunhos e parte das moedas de 2008 tem o cunho que foi usado entre 1998 e 2003, um cunho que tinha sido alterado 5 anos antes. Por algum motivo, usaram de novo. Então, em 2008, você também tem duas moedas diferentes de 50 centavos.
A outra variante de 50 centavos, assim como a de 5 que eu mostrei acima, é a chamada holandesa. Então, em 2019, há duas moedas diferentes de 50 centavos. Uma com a letra A, outra sem. Vejam, percebe? Bem visível. Abaixo e um pouco à esquerda da data. A letrinha A. Uma tem, a outra não tem. Finalmente, aqui vamos para as moedas de R$1. Eu vou até alterar a ordem aqui, cronológica. Assim como a moeda de 25 centavos foi alterada em 2018, a moeda de R$1 também foi alterada em 2018. Vejam. Há várias diferenças, mas aquela que eu acho mais fácil de ser detectada é aqui, ó, o pescoço. A distância entre o queixo e o cabelo. A distância aqui, ó, entre o queixo e o cabelo. Em uma, essa distância é fina, então eu apelidei de pescoço fino. Em outra, ela é mais grossa. Outra maneira de perceber, vejam a mecha que desce do cabelo. Como se fosse homem, seria a costeleta. Vejam a mecha de cabelo que desce da orelha. Nessa moeda, essa mecha, ela está para frente da linha do queixo. Nessa moeda, repare que a mecha se alinha com o queixo. Perceberam? Então, duas moedas diferentes de R$1 de 2018. Ah, mas eu não consigo ver as diferenças na sua filmagem, Roberto, como é que eu faço? O mesmo truque que eu ensinei lá em cima. Como você está procurando diferença em 2018, você pegar uma moeda qualquer de 18, você não vai saber se é o cunho novo ou antigo. Como que você tem certeza? Pegue uma antes e uma depois. Pegue uma 2016, 2015, 2017 e você vai saber que é o cunho antigo. Pegue uma de 2019, 2020, você vai saber que é o cunho novo. Aí você compara uma com a outra, percebe as diferenças. Percebeu a diferença? Ótimo. Aí você procura duas de 2018, uma de cada tipo. Ok? E eu deixei para o final a variante mais legal, mais interessante e a única que não é comum. Todas essas moedas são comuns, nenhuma delas vai se valorizar. Cada uma delas tem milhões e milhões e milhões de unidades circulando. Não se iluda, consiga o mais rápido possível, se você quer colecionar as variantes, as duas de cada ano que eu estou mostrando aqui, para que elas estejam menos circuladas quando ir para a sua coleção, mas sem iludir-se de que elas valerão muito no futuro. Não, não valerão. Tá? Todas elas estão aos milhões por aí. A única que realmente é escassa é essa aqui. Primeiro porque a própria tiragem total da moeda de R$1 de 1998, a própria tiragem não foi tão grande assim. 99 é mais difícil do que essa, mas a tiragem não foi grande. O que aconteceu é que há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo só sobre isso. Depois de mais de 20 anos, descobriu-se essa variante interessantíssima. Reparem na linha aqui, ó. Aqui está a face da mulher que representa a República, a efígie. Repare aqui na linha dela, no contorno do rosto. Há um sulco, uma canaleta, uma linha em baixo relevo que contorna o rosto e também o busto, o pescoço embaixo. Essa moeda é difícil. Eu consegui, através de uma pesquisa, de um levantamento estatístico, concluir que essa moeda representa cerca de 3% do total das moedas de R$1 de 1998. Um pouquinho mais de 3% talvez. A tiragem dessa moeda foi de cerca de 600 mil unidades, como eu pude apurar. Então ela teve uma tiragem, essa variante, semelhante à moeda de 1998 dos direitos humanos, a famosa DH.
a moeda de R$1 comemorativa aos 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma moeda que custa bem caro. Essa daqui estão pedindo por ela coisa aí de R$70, R$50, por aí, em estado MBC, tá? Então essa é a variante mais interessante. Demorou 20 anos para ser descoberto, o que eu acho um absurdo. Sinal de que falta estudo na numismática brasileira, né? Falta estudo entre os numismatas. E a única que realmente é escassa, não é rara, é escassa, e tem um valor significativo. Ok, gente? Então é isso. Todas essas moedas aqui que vocês estão vendo são variantes, ou seja, cada uma das que eu mostrei tem duas diferentes no mesmo ano. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que colecionam as moedas do real nem percebe, nem sabe disso. E isso é muito mais interessante do que moedas com defeito ou anomalias. Bom, mas não acabou. Como todo mundo sabe, a moeda de 50 centavos da segunda família do real tem orlagem, né? Ou seja, inscrição lateral. Essas moedas têm essa característica desde 1998. O que aconteceu foi que em 2009 houve uma licitação, houve alteração da empresa que fornecia os discos. E essa empresa usou máquinas para gravar aqui, as máquinas de orlagem, com letras um pouquinho diferentes. Aparentemente, a partir de 2009, houve vários fornecedores diferentes. Resultado, há várias variantes por orlagem. Eu tenho conhecimento de 13 delas. Tem aqui um livro, já mostrei para vocês uma outra vez, né, com aqui de Lucimar Bueno e Edil Gomes, né, um livro muito interessante. Está aqui. Catálogo ilustrado, Moedas do Real, Erros e Variantes, recomendo. O próprio Edil Gomes, né, um dos autores, me autorizou a mostrar a parte que eu quisesse do livro, tá? Então eu posso mostrar aqui para vocês uma coisa muito interessante que eu não vi em nenhum outro lugar, que eles fizeram um quadro comparativo das variantes de borda, as variantes por orlagem. Vejam. Então, nos 3 primeiros anos da moeda, que foram os anos em que a moeda era de cuproníquel e não de aço, tinha letras específicas, não há variantes, tá? Esses 3 anos têm as letras diferentes, mas só nesses 3 anos então não há variantes. A partir de 2009 que começa o problema, que começam as variantes. Algumas eu mesmo descobri, como por exemplo, vejo anotado à mão aqui, essa 2013 fui eu que descobri. Depois eu conversei com eles confirmaram, etc. Com o Edil e também com outro numismata. Então vejam as diferenças, né? Foi uma classificação muito inteligente que eles fizeram. A mais comum é essa aqui, ó, a letra G. Então essa é a titular, digamos assim, a comum. A que tem essa inscrição que eles chamam de G em seta. Em 2009 tem a letra G normal. Em 2009 até 2013 tem a letra G pequena. Em 2010 tem essa letra G fora do padrão, só nesse ano. Em 2013, 14 e 15 tem essa G normal em itálico. 2014 e 2015 só tem desse tipo, então não há variantes. Aí mudou de novo em 2018, 2019, 2020, essa letra G em seta longa. E o modelo atual é essa aqui, letra G pequena também, o segundo tipo de letra G pequena. Então são pelo menos 13 variantes até agora, tá? As variantes ocorrem de 2009 a 2013 e de 2017 a 2020. E eu vou mostrar aqui para vocês. Peguei uma de cada, tirando as de cuproníquel, tá? Que eu achei desnecessário, porque elas não são variantes. A forma mais fácil de se perceber é realmente, eu concordo com eles, comparando a letra G. Então eu coloquei aqui essas moedas na mesma ordem em que elas aparecem no catálogo. Eu tive que tirar as luvas para conseguir manipular adequadamente. Vou tentar aqui um bom foco. Reparem aqui
A melhor forma de diferenciar os vários tipos é através da letra G. Mas reparem também no O, usando e no R, tá? Então, basicamente, comparando OGR de progresso, você percebe as diferenças. Estão vendo? O O às vezes é inclinado, às vezes não é. Às vezes é maior, às vezes é pequeno. Vejam o G. O G às vezes tem seta, às vezes não tem. Às vezes é inclinado, às vezes não é. Então, algumas pessoas vão se interessar por colecionar as variantes de borda, né, as variantes por orlagem das moedas de 50 centavos. Mas está aí. Nenhuma é muito difícil de conseguir. São, por enquanto, que eu conheço, 13 variantes. 2 variantes em 2009, uma variante em 2010, uma em 2011, uma em 2012, 2 variantes em 2013, uma variante em 2017, 2 em 2018, uma em 2019, uma em 2020. Basicamente é isso. Ok, gente? Espero que tenham gostado. Eu vou deixar no final uma imagem fixa com um resumo dessas variantes, que é para você poder tirar um print, né? Copiar a tela e tentar salvar como imagem ou como PDF para você. Espero que tenham gostado. Grande abraço.